vamos direto ao assunto, né? Terceira fase da agenda pública política, né? Terceira fase da agenda pública política, né? Falamos na primeira fase, né, sobre um estado de coisas que são formadas. Falamos de atores políticos, né, em três classificações, né? Políticos, burocratas e atores privados, né? Essa classificação, primeira, segunda e terceira classificação. Falamos aí de como surge o estado de coisas, né? O estado de coisas ele surge em três momentos: crise ou catástrofe, né? Movimentos sociais ou a oportunidade política, né? Falamos dessas questões, né? Falamos de decisão política, decisão pública, né? Isso no primeiro momento da agenda pública política. Num segundo momento, na segunda parte, né, da agenda pública política, nós falamos da feitura, da realização da agenda, né? Em 5 momentos nós falamos isso, né? Como a agenda se forma para a solução do problema suscitado pela sociedade, né? A sociedade clama pela resolução de uma questão, de um problema, que é o estado de coisas, que surge em um desses 3 momentos que nós falamos, né? Crise, oportunidade, movimentos sociais ou oportunidade política, né? Então, este estado e aí citamos exemplo, né? Da transposição do Rio, falamos da questão do INCRA, né? Citei a diabetes, né? Como a questão também a ser resolvida aí numa oportunidade política. Bom, e aí fizemos a agenda pública em 5 momentos na aula passada, né? Bom, e nesta agenda que nós falamos na aula passada, nós utilizamos como exemplo, né, a transposição do Rio São Francisco, né, a transposição das águas, né, como uma questão de estado de coisas a serem resolvidas e que foi resolvido, né, entre aspas, foi resolvida a questão da transposição das águas. E aí vem a pergunta, né? Vamos fazer agora, nesse terceiro momento, fechando aí a obra, concluindo a obra, né? E dizendo, né, que o objetivo da agenda pública política é mudar o estado de coisas. Agora mudou-se o estado de coisas. Não tem mais um estado de coisas, um clamor, né, por um estado de coisas. Temos agora um estado de coisas, entre aspas, resolvido. Então, vamos fazer a análise e avaliação do programa, a análise e avaliação da agenda, a análise e avaliação do resultado que mudou o estado de coisas. É o tema da aula de hoje, né? A terceira fase da agenda é a análise e avaliação do programa. E nós fazemos essa análise, essa avaliação em 3 pontos de vista, né? 3 pontos de vista, né? Que nós fazemos. Primeiro ponto de vista, número 1, do ponto de vista da eficácia. Anote aí, eficácia, não é? Vamos avaliar, vamos fazer uma análise da agenda agora concluída a obra. Vamos avaliar agora a agenda da política pública ou agenda pública política. Vamos fazer uma análise do ponto de vista da eficácia. Quando eu falo de eficácia, eu penso o seguinte, né? Eu penso se eu conseguir atingir o objetivo da agenda, se eu fiz a mudança no estado de coisas, né? Então, por avaliação de eficácia, entende-se a relação entre os objetivos e os instrumentos explícitos de um programa e seus resultados efetivos. Os instrumentos que eu empreguei, quais são os instrumentos que eu empreguei? Né? Nós falamos lá de 5 momentos, né? E dentre um dos 5 momentos, né? O primeiro momento, eu vou me municiar de informações técnicas de como fazer, do que devo fazer, do que devo utilizar. Num segundo momento, né, eu verifico a legislação constitucional e infraconstitucional. No terceiro momento, lá no planejamento, e aí neste planejamento eu começo a fazer o quê? Verificar as equipes técnicas, verificar como vou implementar, se é uma obra, né, a planta da obra, o croquis,
todas as questões técnicas relacionadas à obra. Então do ponto de vista da avaliação da eficácia, eu vou avaliar se todas essas 5 fases, agora chegando no objetivo final e fechando a obra, né, por avaliação da eficácia, eu vou entender ou não se o objetivo foi alcançado, né, utilizando os instrumentos a que eu me propus utilizar, né. E eu poderia falar assim de forma simples, traduzir isso como maquinário, cimento, concreto, empresas que atuaram na obra, né, tudo isso. Então, se os instrumentos explícitos de um programa, né, e os seus resultados me levaram a concluir a obra. Do ponto de vista da avaliação da eficácia, o objetivo foi atingido? Então, posso dizer que sim, posso dizer que não, posso dizer que eu atingi 80% dos meus objetivos, 70%, 90%, né? Houve essa discussão política, né? De quanto foi feito da obra, realizado, né? E aí a discussão final não interessa quanto foi feito, só interessa os 100% e a obra entregue, né? E aí tivemos aí, por exemplo, o exemplo de Pasadena, né? Pasadena, né? Eu sempre confundo o nome, Pasadena, né? Então, nós tivemos aí o exemplo da refinaria que não foi concluída e se jogou jogou bilhões no lixo, né? Então, pessoal, em relação à análise, à avaliação do programa, né? Após a implementação, né, da agenda, então a avaliação da política, ou a avaliação das políticas públicas, né? Do ponto de vista da eficácia, eu tenho que me ater ao objetivo. Então, entende-se a relação entre objetivos e instrumentos explícitos de um programa e seus resultados efetivos. Ponto. Esse é o número 1. Número 2, né? Em relação à avaliação da eficiência, é o número 2, eficiência. A eficiência, ela tem a ver com custo-benefício, não é? Vamos avaliar o custo-benefício da obra, o custo-benefício da agenda pública política, o custo-benefício do programa que foi implementado, que foi concretizado. Então, do ponto de vista do custo-benefício, né, eu busco verificar a relação entre o esforço empregado na implementação e os resultados alcançados, ou seja, a melhor relação custo-benefício. Qual é a melhor relação custo-benefício da obra da transposição do Rio São Francisco? Olha só, se eu for fazer uma comparação entre o governo atual, situação, e o governo anterior que iniciou a obra, que agora vai ser situação, né, talvez aí mais adiante, né? O que acontece? Se eu for fazer uma avaliação deste custo-benefício, o outro gastou e não entregou a obra. Não entregou e gastou muito. O atual gastou menos e entregou a obra. Então, do ponto de vista da eficiência, o governo atual foi eficiente, ou foi mais eficiente. Com certeza absoluta, mais eficiente, sem dúvida, né? Com certeza, do ponto de vista da eficácia, atingiu o objetivo, número 1. E do ponto de vista da eficiência, o custo-benefício foi de acordo com o planejamento, de acordo com o cronograma realizado. Porque tudo isso envolve o que, pessoal? Envolve editais que convocam empresas, que compram materiais, que contratam pessoas, e tudo que vai no edital avalia o custo-benefício. Qual é o custo? O menor. Qual é o benefício? O melhor. Posso também ter um benefício médio? Não, tem que ter o melhor benefício com o menor custo. Eis a questão, né? Desta maneira, aí eu faço o edital e eu faço as contratações, eu faço as compras de equipamentos, de material e assim por diante. Então, a avaliação da eficiência busca verificar a relação entre o esforço empregado na implementação de quê? Da agenda pública política para resolver um estado de coisas. E aí fecho com ou dizer custo-benefício, ou seja, o melhor custo-benefício. Ok? Este é o segundo ponto da avaliação, da análise do programa nessa terceira fase da agenda. A fase final, avaliando o que foi feito, avaliando a obra, né? E aqui no caso nós estamos falando de uma obra. Lembrando que o estado de coisas não são obras, né?
A obra aqui é para um efeito didático, para nós compreendermos, né? Podemos visualizar a questão, né? Palpar a questão, né? De forma concreta. Eu falo de uma obra e vocês compreendem o conceito de uma forma clara, né? Porque o estado de coisas pode ser uma catástrofe, né? Como eu citei, a catástrofe a catástrofe lá. Isso é comum em janeiro, né? Em janeiro chove muito, né? E aí desaba lá as encostas no Rio de Janeiro, né? E costuma haver aterramento de determinadas regiões, bairros, e houve uma questão lá na cidade chamada Itaipava, uma certa época, que desta catástrofe surgiu um estado de coisas. Fiz essa citação. Fiz a citação também de Brumadinho, um estado de coisas advindo de uma catástrofe, né? Dos movimentos sociais falamos de Marcha para Jesus, falamos de bancada evangélica, falamos de armamento, né? Movimentos sociais que reivindicam essas questões. Tudo isso são estados de coisas, né? E do oportunismo político, da oportunidade do político fazer algo para a nação de acordo com a sua plataforma ou de acordo com algo que vai resolver um estado de coisas e melhorar, por exemplo, a economia. E aí citamos, né, a refinaria aí na construção da agenda, né? Falamos da refinaria e estou dando um outro exemplo agora mais concreto, né, mais real, transposição do Rio São Francisco, né, do ponto de vista da eficácia, da eficiência e agora, por fim, o terceiro ponto, né, do ponto de vista da efetividade. O que é efetividade? Efetividade, efetivamente falando, é o resultado final. A avaliação de efetividade verifica a relação entre o programa e os seus impactos e resultados, o sucesso ou fracasso na mudança das condições de vida. Houve sucesso na transposição do Rio São Francisco? Não é efetividade ainda, é eficiência e eficácia, certo? Entreguei a obra, objetivo concluído, custo-benefício, ok. Agora, a terceira parte, a mudança no estado de coisas, eis a questão, essa é a pergunta do finalzinho da efetividade. A efetividade fala da mudança no estado de coisas. Se houve mudança no estado de coisas, se realmente houve uma mudança na vida dessas pessoas quando eu levo a água com a transposição do rio. E que mudança é essa, pessoal? Mudança econômica, mudança na saúde, mudança no estilo de vida, muda completamente a vida das pessoas, muda para melhor, porque se não é mudar para melhor, não tem por que eu fazer uma agenda pública política. As mudanças é sempre no desenvolvimento da sociedade, do ponto de vista a favorecer a sociedade, a favorecer a todos aqueles que estavam dentro do programa por onde passou a transposição, não é? Um amplo leque regional foi atendido. Então, do ponto de vista da eficácia, objetivos atendidos. Do ponto de vista da eficiência, o custo-benefício, né, programado. Dentro da programação, eu tive aí um sucesso, porque foi atingido o custo-benefício, não precisei de mais verbas, não precisei de fazer novas planilhas e entreguei a obra. Eficácia, entreguei a obra, objetivo concluído. Eficiência, foi eficiente, custo-benefício, dentro do que eu me programei, eu fiz. E efetividade, o resultado final, foi efetivo do ponto de vista de que mudou o estado de coisas. A avaliação de efetividade verifica a relação entre o programa, agenda pública política, e os seus impactos e resultado em relação às pessoas, a sociedade, que clamavam, né, por a mudança no estado de coisas e agora não clamam mais, estão felizes com o sucesso da obra, né, por conta da efetividade. Isso falando da transposição, né? O nosso exemplo anterior, falando sobre refinaria de petróleo, né? Como ainda nós não temos uma refinaria de petróleo no Brasil, nós não podemos fazer avaliação, né? E a avaliação do programa, né? Podemos fazer sim do que houve lá no passado, mas lógico, é evidente que do ponto de vista da eficácia não atingiu o objetivo, porque a obra não foi sequer entregue. Pasadena foi um fiasco, né?
não foi entregue, né? Então o objetivo não foi atingido. Do ponto de vista custo-benefício, o maior prejuízo, um dos maiores prejuízos que o Brasil já teve, né? Não foi o maior, né? Foi um dos maiores, um grande prejuízo. Muito dinheiro jogado fora, né? Dinheiro é sempre do povo, não existe dinheiro público, o dinheiro é do povo. Dinheiro público é do povo, não existe dinheiro do país, o dinheiro é do povo. Se abre teto de gastos, gasta à vontade, né? Dizem aí que basta imprimir, mentira, não basta imprimir, alguém sempre paga essa conta. Se imprimir dinheiro, alguém vai pagar por essa conta. Quem que paga? Quem paga é o povo através de impostos, taxação, tributos, etc, etc, etc. Nunca é do jeito que é falado. Basta imprimir dinheiro. Não, se imprime dinheiro, gera uma mega inflação, desestrutura o país, né? Quebra a segurança fiscal, quebra tudo, arrebenta com tudo. Tá aí, né? O pessoal aí tá bravo aí, né? Por conta do que estão se falando nesse sentido. Bom, mas isso aqui, o objetivo é outro. Analisando o programa do ponto de vista da efetividade, o resultado, o sucesso ou fracasso na mudança das condições de vida das pessoas, fecha aí a questão da efetividade. E na refinaria, né, uma refinaria, do ponto de vista da eficácia, seria entregue. Do ponto de vista da eficiência, seria análise de custo-benefício. Quanto custou para o país, né? E o retorno que ela vem dar. E aí, do ponto de vista da efetividade, para resolver o estado de coisas, qual é o estado de coisas? Termos um combustível refinado no nosso país, sem ter que importar, que impactaria diretamente no setor de transportes e indiretamente na cadeia de produção, alimentos, etc. Seria uma coisa maravilhosa do ponto de vista da efetividade, resolvendo ou aliviando, do ponto de vista da efetividade, o custo Brasil em relação à produção interna bruta, porque tudo é transportado via rodovia. Professor, os trens? É tão pouco que nem conta, não dá nem para contar, né? É isso, esta é a análise e avaliação do programa, né, do ponto de vista da agenda pública, política, terceira fase, né? Então, concluímos aí um programa, né? É algo, pessoal, essas questões que eu passei aqui agora, né? Existem diversas obras que tratam de uma agenda política pública, né? Nós falamos em 3 aulas, né? Praticamente 3 aulas como se faz uma agenda pública política, mas é óbvio que isso é muito mais complexo e muito mais profundo, mas a raiz, né, o dorso principal da feitura, de uma confecção de uma agenda pública política e de como se faz na prática, é exatamente como eu falei, né? É exatamente, aqui é uma compilação de diversos autores, né, reunidos de uma forma simples e didática para que possamos compreender isso, como funciona na prática, né? E para a agenda pública política, né, fechamos aí com análise e avaliação do programa, né, nessa terceira e última fase aí, tranquilo?